Saudações, galera, beleza? Bom, dando então continuidade aos conteúdos de sociologia, para a gente concluir esse capítulo, a formação do Estado brasileiro, chegamos enfim à democracia. Passamos lá pelo Império, chegamos na República e agora, depois do golpe de 64, que se estende ali por 20, 21 anos, a gente chega a 1985, com a chamada reabertura democrática ou o processo de democratização. Tranquilo? Bom, 1985 e o retorno de civis ao poder. Sim, esse retorno se dá, obviamente, que não de maneira direta. As eleições pós-golpe militar ainda não foram diretas, não foram eleições, não foram escolhas feitas pelo povo. Ainda foram eleições indiretas que elegeram para a presidência Tancredo Neves e seu vice, José Sarney. Uma vez numa enquete no Instagram, perguntaram para Leandro Carnal, que é historiador, né, qual o melhor presidente do Brasil para ele. Ele disse que, sem sombra de dúvidas, disparado, Tancredo Neves. Detalhe, Tancredo Neves morreu antes de assumir. Então eu também concordo, foi o melhor presidente que nós tivemos. José Sarney, seu vice, então assume e governa, vamos dizer assim, o Brasil num momento extremamente delicado, um momento extremamente frágil em termos de economia, o Brasil passando por picos de inflação, por uma economia fragilizada, por mudanças constantes de moeda na tentativa de estabilizar a inflação. A gente tinha variações de preços 4, 5 vezes no mesmo dia de um único produto. Então você chegava no supermercado para comprar 1 quilo de feijão no primeiro horário, 8 horas da manhã. Às 9, se voltasse, provavelmente estaria mais caro às 10, às 11, às 12, às 5, às 6. Então, assim, havia um reajuste 5, 6 vezes diário de um mesmo produto. Os rendimentos da poupança beiravam 80% ao mês. Mas como a inflação era muito alta, não compensava e ninguém tinha dinheiro suficiente, pelo menos ninguém do povo, para manter dinheiro na poupança, para aproveitar esses 80% de rendimentos mensais. Bom, nesse contexto todo de reabertura, a gente tem uma Assembleia Constituinte que vai então redigir a Carta Magna do Brasil com suas adequações às necessidades daquele momento histórico, que é a Constituição de 1988, chamada também de Constituição Cidadã, porque é ela, a Constituição de 88, quem vai garantir direitos políticos e sociais, direitos trabalhistas, direitos de voto, os mais diversos possíveis direitos, que dava ao povo a garantia de viver num país agora democrático, mas também coberto de direitos. E esses direitos conquistados historicamente e agora legitimados via Constituição. O governo Sarney dura até 89. A gente teve eleições em 1989 e para assumir em 1990 vence então o candidato da Globo, o candidato que a Globo apoiou, que foi Fernando Collor de Mello. O governo Fernando Collor de Mello foi relativamente curto. Ele se envolve numa quantidade imensa de escândalos de corrupção, força uma modalidade de governo que está completamente desalinhada ao que a Globo esperava dele. Então, de certa forma, a Globo dá início a um movimento que ela faz parecer que é de cunho popular, que são os caras pintadas, mas quando a gente vai olhar a fundo, vai pesquisar de maneira mais detida,
a gente percebe que há muito, mas muito da Globo por trás dos interesses de retirar Collor de Mello da então presidência da República. E aí ele sai com aproximadamente 2 anos de mandato, é impeachmentado, tem seus direitos cassados por 8 anos, então ele fica aí 8 anos sem poder se eleger, fica 8 anos sem poder se candidatar a nenhum cargo público, e assume no lugar dele seu vice, Itamar Franco. Itamar Franco não muda absolutamente nada do governo de Collor, ele mantém uma agenda liberal, uma diminuição sistemática das responsabilidades do Estado e vai tirar o óculos, está me incomodando. Ele vai então manter essa agenda neoliberal de diminuição do Estado, diminuição das responsabilidades do Estado, diminuição dos custos de manutenção do Estado. E então ele permanece ali até o final de 93, quando tem as eleições, e aí ele entrega o posto em 94 para Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso está entre os idealizadores do Plano Real, num momento de extrema fragilidade econômica do Brasil, com um caos instaurado em termos de moeda e de estruturas econômicas. Então Fernando Henrique assume, instaura o Plano Real, consegue de certa forma estabilizar a moeda nacional. Para vocês terem ideia, galera, em 94, R$1 valia $1, pau a pau com a moeda americana. Hoje ela deve estar aí na casa dos 5 e pouco, eu não sei exatamente quanto é que está, não olhei antes, mas deve estar aí na casa dos 5 e pouco. Então percebam a diferença. É também no governo de Fernando Henrique Cardoso que a gente tem a aprovação da lei que permite que todo o executivo do país, no caso todos os governos, o setor executivo de cada governo, tenha direito à reeleição. Algo inédito no país, já que antes era só um mandato. E aí, a partir de agora, prefeitos, governadores e presidentes podem se candidatar à reeleição e podem ser reeleitos para mais um mandato de 4 anos. Fato que Fernando Henrique aproveita essa mudança na lei e ele se candidata à reeleição e ele é reeleito. Detalhe, Fernando Henrique Cardoso é um dos mais importantes sociólogos da história desse país. Escreveu livros memoráveis sobre a dinâmica e a organização social brasileira. Mas quando ele foi eleito, ele então professor da USP, quando ele foi eleito, uma das primeiras falas públicas dele foi: esqueçam tudo o que eu escrevi. Ou seja, a agenda neoliberal que ele implementou foi exatamente o contrário do que suas teorias sociológicas pregavam, defendiam e propunham. Bom, é óbvio que ele faz mudanças na forma de governar, ele abre ainda mais o Brasil para os investimentos de capital estrangeiro, ele dá uma maior autonomia para o mercado e diminui as responsabilidades do Estado, acreditando sempre naquela teoria do Adam Smith da mão invisível do Estado, do mercado, na crença de que o mercado seria capaz de se autorregular, que seria capaz de se organizar a partir da lei de oferta e de procura. Em 2003, a gente tem a ascensão à presidência da República, pela primeira vez na história do Brasil, de um sujeito oriundo das classes populares e à frente de um partido dito de esquerda. O PT, Partido dos Trabalhadores, que havia sido fundado ali no início da década de 80 por uma gama de intelectuais, por uma gama de artistas importantes, por uma gama de políticos importantes, vê em 2003 a ascensão do seu candidato à condição de presidente da República. Há, nesse contexto, uma esperança muito grande depositada sobre o candidato e sobre a agenda do seu governo. Fato é que o governo
realizou uma agenda assistencialista, supriu as necessidades imediatas, principalmente de fome das populações mais carentes, criou alguns programas sociais importantes, como o acesso de pessoas que historicamente nunca tiveram esse acesso à universidade, à faculdade, permitiu que classes desprivilegiadas migrassem de uma classe para outra, mas também realizou um governo em prol de quem tem muito recurso, de quem tem muito dinheiro. Não à toa, alguns dos acúmulos históricos de lucro dos bancos privados se deram no governo de Lula. Então Lula, assim como antes dele Getúlio Vargas foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos, Lula também, de certa forma, foi um pai para os pobres e uma mãe para os ricos. Fez ali um governo muito mais de centro, tentando atender às necessidades de todo mundo, do que necessariamente teve uma agenda de governo preocupada exclusivamente com as reparações sociais tão necessárias no país. Mas conseguiu se reeleger, ou seja, fez um governo de 8 anos e ainda conseguiu eleger uma sucessora, a primeira presidente mulher do Brasil. Então, Dilma Rousseff assume a condição de presidente do Brasil, dá continuidade, de certa forma, ao governo que Lula tinha começado lá em 2003, mas o mundo está passando por uma crise que é desencadeada nos Estados Unidos em 2008, que o Brasil aparentemente passa por ela sem maiores danos, sem maiores problemas, mas na medida em que os anos avançam, a gente vai percebendo que nós só conseguimos adiar o problema. E é exatamente no governo de Dilma que nós sentimos o impacto maior da crise, com um número crescente de desemprego, com uma incapacidade dela enquanto presidente em resolver as questões e as demandas que foram sendo apresentadas, e por fim, em 2016, ela sofre um golpe dado pelo vice-presidente Michel Temer. Esse assume a condição de presidente em 2016 e permanece no cargo até as eleições de 2018, quando em janeiro de 2019 entrega então o cargo para o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom, a estrutura política do Estado brasileiro. Em uma sociedade, o Estado é composto de 3 elementos: território, população e governo. O território brasileiro, como vocês bem sabem, tem proporções continentais. E o tamanho desse território inviabiliza muito, em alguns aspectos, um governo eficiente que cubra as necessidades, que tenha consciência das necessidades de todo o território. População. Essa população brasileira não é homogênea. Pela nossa própria configuração de formação enquanto povo, há uma diversidade de povo muito grande. Há uma pluralidade cultural, de tradições, de crenças, de valores que são muito, mas muito amplas e que demandariam um cuidado bem delicado, mas que na verdade não recebe. E o governo, que se antes estava na capital do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, e depois se desloca para o centro do território brasileiro, em Brasília. Lá em Brasília ele permanece praticamente distante de todo o Brasil e governa a partir dessa distância, distante do povo, distante das realidades encaradas por toda essa população diversa. Para Max Weber, que é um dos pensadores que pensam o conceito de Estado ali no final do século XIX, início do século XX, o Estado, para Weber, o poder é representado pelas oportunidades que o indivíduo ou um grupo tem de realizar sua vontade em uma ação comum, mesmo contra a resistência de outras pessoas que participam dessa ação. Para Weber, ter poder é impor sua vontade sobre a vontade de outros. E os indivíduos que exercem poder no Estado compõem o governo. Eu acrescentaria aqui um outro ponto também do pensamento de Weber. Para Weber, o Estado é aquele que detém o monopólio do uso
da violência. Ou seja, ele mantém o direito de usar a violência para atingir os seus objetivos. Então, a lei garante ao Estado o uso da violência para a própria manutenção do Estado. Logo, é natural perceber que quem detém o poder detém o governo desse Estado. Então, o Estado brasileiro e suas estruturas políticas, que são extremamente complexas, assim como qualquer outro Estado no mundo, está todo ele amparado, calcado, organizado a partir da ideia de poder. Porque só a partir dela podemos impor a nossa vontade sobre outros. Nesse caso, o que o Estado determina e o que a população acata. Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, a divisão dos poderes. Como vocês bem sabem, nós somos uma república presidencialista. O que é uma república presidencialista? Uma república onde o presidente, líder máximo dessa república, ele detém a função de chefe de Estado e chefe de governo. As duas funções fundidas na figura do presidente. Diferente, por exemplo, do modelo parlamentarista, onde a figura de chefe de Estado é uma e a figura de chefe de governo é outra. A gente tem, por exemplo, o modelo parlamentarista da monarquia inglesa, onde a rainha reina e o primeiro-ministro governam. Tranquilo? Bom, as funções do presidente. Administrar tudo que é do âmbito federal. Sim. O Executivo Federal, no caso da Presidência da República, tem a responsabilidade de administrar tudo dentro do âmbito federal. E o Legislativo, no caso dos deputados, tem a obrigação de fiscalizar as contas da Presidência, propor projetos de lei, criar comissões parlamentares de inquérito, ou seja, CPIs, entre outras. Isso na esfera federal, deputados federais. Na esfera estadual, deputados estaduais. Na esfera municipal, vereadores. Então, essa é a responsabilidade do corpo legislativo. São funções dos senadores processar e julgar o presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado, os ministros do Superior Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Autorizar o Executivo a contrair empréstimo aí junto a fundos monetários internacionais. Apreciar materiais após a Câmara Federal, ou seja, depois que os projetos de lei são propostos e votados pela Câmara Federal, eles passam pelo Senado Federal para só depois ir para a mesa do presidente para ser aprovado ou vetado. Conceder anistia, ou seja, perdão para que o sujeito retorne ao território brasileiro. Autorizar orçamento da União e criação de cargos públicos. Tudo isso são responsabilidades dos senadores que têm um governo de 8 anos. Tranquilo? Então vamos adiante. O Poder Judiciário no Brasil é estruturado por órgãos como o Supremo Tribunal Federal, STF, Supremo Tribunal de Justiça, STJ, Tribunais Regionais Federais, o TRF, e demais órgãos de justiça pelo país. O Supremo Tribunal Federal, que nos últimos 2 anos tem sofrido ataques constantes nos espaços públicos, nas redes sociais, é o maior intérprete da Constituição Federal. Não à toa, é dele também a última palavra em termos de justiça no Brasil. O Supremo Tribunal Federal ele é composto por 11 ministros nomeados pelo presidente após a aprovação do Senado. Agora, calma, abre um parêntese aqui. Esses ministros eles são indicados pelo presidente quando há vaga no Supremo Tribunal para que seja indicado um novo ministro. Se não houver vaga, o presidente não indica ninguém.
O Supremo Tribunal Federal, os seus 11 ministros, podem trabalhar até os 75 anos de idade. Ao atingirem 75 anos de idade, eles são obrigados a se aposentar, chamada aposentadoria compulsória. Daí, toda vez que um ministro se aposenta ou é obrigado a se afastar por qualquer outra questão, morte, problemas familiares, de saúde, essas coisas, aí o presidente pode indicar um outro ministro que vai passar pela sabatina, ou seja, vai passar por um conjunto de perguntas de ordem técnica junto ao Senado, que vai validar ou não a indicação feita pelo presidente. Tranquilo? Existe ainda o Tribunal de Contas da União, TCU, criado em 1890, com a finalidade de auxiliar o legislativo a reprimir irregularidades com o dinheiro público. Ou seja, é responsabilidade do Tribunal de Contas verificar todas as contas que o poder público apresenta, investigar se de fato foram gastos onde as notas dizem que foram e validar, aprovar as contas daquele ano ou recusar ou aprovar com ressalvas, como acontece com muita frequência. O Tribunal de Contas é um órgão que não está apenas na perspectiva federal. Existe o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, mas existe o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município. E cada um desses órgãos se responsabiliza por sua esfera de atuação, fiscalizando prefeituras, governos estaduais e, por consequência, governo federal. Tranquilo? Agora você já sabe toda a burocracia por trás do funcionamento desse país. Tranquilo? Então vamos adiante. Mas e a igreja? E a igreja católica nesse cenário que é o Brasil? O que ela fez? Onde ela esteve? Quais são os seus papéis na trajetória política, social e econômica desse gigante que é o Brasil? Bom, como vocês bem sabem, a Igreja Católica está presente aqui desde o período da colonização. Aliás, um dos motivos que levam Espanha e Portugal a darem início às grandes navegações é, sem sombra de dúvida, o ampliar da influência da Igreja Católica. É o angariar, buscar novas almas para se tornarem fiéis da Igreja Católica. Logo, aqui no Brasil, as diversas irmandades, como os jesuítas, por exemplo, vieram para catequizar os índios. E olha que coisa interessante, eu já disse isso algumas vezes, mas nesse contexto vale mais uma vez ressaltar. É a Igreja Católica que naquela época diz que negros não tinham alma. Se não tinham alma, eram animais. Então poderiam sofrer todas as crueldades impostas pela escravidão. Olha, mas os índios têm alma, viu? Eles serão catequizados, serão convertidos ao catolicismo e essas almas que nós precisávamos serão então oriundas dos nativos dessa terra recém-descoberta. Bom, a partir da Constituição de 1824, abre-se espaço para a crença, a manifestação pública de outros cultos religiosos. Óbvio, isso na letra da lei. Na prática, esses outros cultos religiosos ainda sofrem perseguições, ainda sofrem punições quando acontecem em espaços públicos. No regime imperial, ainda na época do Brasil Império, o imperador tinha com a Igreja Católica um chamado acordo que se traduzia no sentido de regime de padroado. O que era isso? Cabia ao imperador, no território brasileiro, indicar quem seriam os bispos. Se vocês pararem para refletir, esse é um poder gigantesco por parte do imperador. Porque o bispo, a função de bispo é a terceira função na hierarquia da Igreja Católica. Acima de bispos, apenas cardeais e o Papa.
Logo, é extremamente válido para o imperador, enquanto um mecanismo de poder, indicar quem será alçado à condição de bispo da Igreja Católica. Só que a Igreja Católica não fica satisfeita com isso. E aí ela rompe, ali no final da década de 60, início da década de 70 do século XIX, ela rompe com o Estado, com o imperador, porque ela não aceita mais essa imposição de quem será o bispo. Então ela se afasta. Está aqui. A postura da Igreja no Brasil mudou depois do Concílio do Vaticano de 1869 para 1870. Especialmente depois da questão religiosa de 1872, que contestou o padroado e gerou o afastamento da Igreja entre Igreja e Estado. A separação definitiva aconteceu em 1890, já na República. Lembrando que a República Brasileira é fundada em 1889. O afastamento da Igreja das camadas mais populares abriu espaço para o espiritismo e a expansão das religiões afro-brasileiras. Ou seja, na medida em que a Igreja se afasta do Estado, ela também se afasta de suas bases mais populares. E, diante da ausência da Igreja junto ao povo, abre óbvio espaço para que doutrinas religiosas como o espiritismo ou religiões de matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda, passassem então a estar mais próximo da população mais carente, do povo, e assim ocupar um espaço deixado pela Igreja Católica. O reencontro da Igreja com os assuntos nacionais ocorreu apenas na década de 20 do século XX, ou seja, em 1920. E aí, óbvio, ela tratou de correr atrás do espaço perdido. Ela tratou, então, de ocupar o espaço que ela havia deixado vago. E de que forma ela fez isso? Bom, em 30, ela volta. Em 32, ela cria a chamada Liga Eleitoral Católica, LEC. E o que é que essa LEC vai fazer? Ela vai pedir, literalmente, induzir os seus fiéis a votarem em deputados em políticos de um modo geral, que se alinhasse aos interesses dela. Então ela começa a interferir na política em benefício próprio. Na Constituição de 34, e olha como ela é eficiente nesse sentido, na Constituição de 34 havia o ensino religioso como facultativo nas escolas públicas, assistência religiosa às Forças Armadas e a inclusão do nome de Deus nos documentos oficiais. Galera, não sejamos ingênuos. A gente está falando de um Estado dito laico, mas está na Constituição a inclusão, a menção ao nome de Deus. Que Deus? Vai ser o Deus de alguma religião de matriz africana? Vai ser o Deus das matrizes pentecostais, protestantes? É óbvio que esse Deus referido na Constituição é o Deus católico. Da mesma forma que ainda hoje é possível encontrarmos uma cruz, isso quando não uma cruz com Jesus crucificado, em espaços públicos, em repartições públicas, quando o Estado se afirma laico, ou seja, sem religião oficial. Na década de 50, ela funda a Juventude Estudantil Católica, JEC, a Juventude Independente Católica, JIC, a Juventude Universitária Católica, JUC, e a Juventude Operária Católica, JOC. Percebam que, nesse contexto, de 1950 para cá, o mundo já é bipolarizado, a gente já tem uma divisão ideológica no mundo entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. As influências do socialismo têm feito frente ao capitalismo no mundo inteiro, e aqui no Brasil não foi diferente. Havia por parte das alas conservadoras brasileiras uma resistência muito grande a esse crescimento das ideias socialistas dentro do Brasil. Então, essa juventude operária católica vai também trabalhar com o interesse de limitar
a chegada das ideias socialistas, de combater essas ideias socialistas no território brasileiro, nos diversos setores onde ela pôde atuar. Educação de base, por meio de rádio e formação dos sindicatos rurais, ou seja, ela estava presente nesses espaços. Só vocês levarem em consideração, por exemplo, que aqui em Caeté, a principal emissora de comunicação de rádio, ela é católica. A Rádio Educadora de Santana é uma rádio católica. Tranquilo? Apoio de parte da direção católica ao golpe de 64. Com a visão conservadora do país, temendo a expansão e o crescimento das ideias de esquerda no país, é natural que a Igreja Católica se posicione a favor de um golpe que tenta conter o avanço desses ideais. Tranquilo? Então vamos adiante. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no seu caderno que semana que vem tem live. Caso você tenha muita urgência na resolução dela, pode me mandar um zap que eu respondo assim que eu visualizar. Beleza? Bom, conflitos com o Estado. A gente disse no slide anterior que a Igreja Católica ela apoiou o golpe de 64. Mas não foi toda a Igreja Católica que apoiou o golpe de 64. Partes importantes de movimentos da Igreja Católica fizeram uma resistência significativa ao golpe de 64. Inclusive com algumas figuras emblemáticas que foram torturados até a morte, desapareceram, ou que foram simplesmente assassinados pelo sistema. Aí, óbvio, o livro de vocês faz menção a alguns nomes, como o padre Antônio Henrique Pereira Neto, torturado e assassinado, como Frei Tito, de Alencar Lima, e eu convido vocês a assistirem um filme incrível, que é uma adaptação do livro, salvo engano, de Frei Beto, Batismo de Sangue. Existe o livro, existe o filme. Eu assisti ao filme, eu ainda não li o livro. Mas vale muito a pena assistir ao filme. Agora, tenha em mente que é um filme tenso, um filme de uma violência brutal. Então, se você não gosta de filmes que retratam a história do Brasil sob essa perspectiva, eu peço que não veja. Mas se tem interesse de ampliar os horizontes de conhecimento acerca disso, é um bom filme. Nesse período, alguns setores da igreja optaram por se posicionar em defesa dos direitos humanos e das minorias. E fizeram isso com muita eficiência. Deram essa possibilidade de resistência a todos os males e todas as mazelas que o golpe militar estava implementando no Brasil naquele contexto. É também da Igreja Católica as chamadas comissões pastorais. E aí tem a Pastoral da Terra, tem a Comissão de Justiça e Paz, tem a Pastoral da Infância e da Juventude. Um monte de setores da igreja que buscam auxiliar aquelas pessoas em suas demandas vinculadas a cada um desses temas. Por exemplo, a Pastoral da Terra vai assessorar muitos dos indivíduos que sobrevivem, por exemplo, de agricultura familiar e que se veem, por exemplo, sem meios para sobreviver. Nesse sentido, essas pastorais fazem um trabalho magnífico, um trabalho de uma importância social muito grande. A opção pelos pobres. Olha que coisa interessante. A Igreja Católica, ela, como vocês viram nos slides anteriores, houve momentos de conflito com o poder do Estado em que ela se afasta do Estado e se afasta das populações mais carentes. Mas quando eu digo se afasta, eu não estou falando de maneira integral, de toda a Igreja Católica. Estou falando normalmente dos dirigentes da Igreja Católica. Os setores mais inferiores na hierarquia da Igreja Católica continuaram trabalhando, continuaram realizando suas opções em prol daqueles menos favorecidos. Um nome importante nesse contexto é, sem sombra de dúvida, o nome de Leonardo Boff. Leonardo Boff foi padre da Igreja Católica, mas também foi um crítico da Igreja Católica.
ele criou uma teoria chamada Teologia da Libertação. Após a publicação de algumas obras sobre o tema, ele foi convocado ao Vaticano para prestar esclarecimentos. Retorna ao Brasil. Logo em seguida, o Vaticano manda um representante da Santa Inquisição, que mais tarde ele vai se tornar o Papa Bento XVI, né, que abdicou do papado. E Bento XVI vem ao Brasil e condena Leonardo Boff a 1 ano de silêncio obsequioso. Que silêncio é esse? Um silêncio em que ele permanece no mosteiro sem o direito de falar com ninguém durante 1 ano, sem emitir uma única palavra durante 1 ano. Ele assim o faz. Depois de 1 ano de silêncio obsequioso, ele então está liberado para voltar a se comunicar com as outras pessoas. Mas essa comunicação é mais uma vez feita em prol das minorias. E o Vaticano pune-o novamente com mais 1 ano de silêncio obsequioso. E ele se recusa a cumprir. Sai da Igreja Católica, passa a ser um crítico mais ferrenho ainda da Igreja Católica, um palestrante, um intelectual, um pensador das dinâmicas sociais do Brasil. Tem um livro dele muito simples, uma linguagem muito simples, mas com uma mensagem muito poderosa. Salvo engano, é A Águia e a Galinha. Eu li, deve ter uns 15, 20 anos que eu li esse livro, mas ainda me recordo de alguns pontos. Talvez a ideia principal dessa obra dele seja nos convidar a pensar que quem nasceu para ser águia, quem nasceu para viver nos ares de asas estendidas, observando tudo, não pode nunca aceitar se comportar como galinha, que vive restrita a um terreiro, comendo das migalhas que lhe são ofertadas pelos seus donos. Acho que a ideia principal do livro é essa. Vale a pena ler. Bom, as comunidades eclesiais de base, as chamadas SEBs, que são pequenos grupos organizados em torno da paróquia e da capela, elas têm como objetivo discutir a política local e também analisar as condições de vida e atuação dos representantes políticos. Há mais de 100 mil delas no Brasil. Caramba, isso é muito, velho. Muito. Muito porque as SEBs fazem um trabalho fantástico de conscientização, de politização das comunidades de cidades, das diversas cidades e também de comunidades rurais. Se você levar em consideração que o Brasil tem pouco mais de 5 mil cidades, nós temos mais de 100 mil SEBs no Brasil, então a gente chega assim a contar com mais de uma delas em diversos espaços sociais. E aí essa formação, esse debate proposto por essas SEBs é de uma importância muito grande para as comunidades nas quais elas estão inseridas. Isso é literalmente de democracia na veia, na prática. A intervenção do Vaticano. Em 1967, surge nos Estados Unidos um movimento chamado RCC, Renovação Carismática Católica. Os ideais dessa renovação nos convidam não apenas a nos devotarmos a Jesus Cristo, como também entregar na mão de Deus todas as demandas sociais. Ou seja, se você está passando fome, entrega na mão de Deus. Se você não tem um teto para te abrigar, entrega na mão de Deus. Se você está desempregado, entrega na mão de Deus. Reza, tenha fé e Ele vai resolver o problema. Essa é uma ideologia de inércia. Porque, quer queira, quer não, nós, enquanto população, somos parte do corpo político do Estado. É da nossa responsabilidade reivindicarmos melhorias para o Estado que nós desejamos, para o modelo de sociedade que nós desejamos. Essas demandas, essas necessidades, elas não se cumprem sozinhas. Essas agendas, elas não se realizam sem pressão popular. Elas não se realizam sem a interferência do povo. Se nós aceitarmos a ideia de que basta aguardar em Deus,
é atribuir a Deus uma função que não é responsabilidade dele, é nossa. E quando a gente para refletir sobre onde a igreja esteve, e quando eu digo igreja agora, eu não estou restrito à igreja católica, eu estou pensando na ideia de religião como um todo. Se a gente olhar para toda a história da humanidade, a gente vai perceber claramente o quanto a ideia de religião, o quanto o poder religioso esteve sempre muito próximo do poder do Estado. Isso quando eles não se confundiam entre si. Isso quando o poder de Estado e de igreja não alinhavam-se em uma única direção. Sim, meus caros, a igreja sempre teve muito poder. A igreja católica tem mais de 2.000 anos de poder, pouco mais de 2.000 anos de muito poder. Tendências religiosas do Brasil contemporâneo. Como vocês bem acompanham até mais do que eu, hoje as igrejas não têm apenas televisão, tem televisão, rádio, site, podcast, editoras. Elas acabam dando conta de adentrar os espaços sociais por diversos canais, por diversos meios. E tudo isso tem sido favorecido por uma fragilização do ser humano provocado pelo individualismo e pelo processo de globalização. Quando nós somos esvaziados de sentidos, quando nós somos inseridos num mundo de consumo imediatista, quando nós nos fragilizamos emocionalmente a ponto de ficarmos vulneráveis a qualquer situação, as igrejas têm ampliado sua capacidade de ocupar espaços e de oferecer um conforto para esses indivíduos, para essas pessoas. Daí, talvez por isso, haja uma popularização recente muito grande de igrejas, principalmente as pentecostais, as igrejas de base protestante, nas periferias das cidades. E tem ali ofertado uma palavra amiga, um discurso para acalmar essas angústias de existir. Eu gosto muito de citar como exemplo alguns bairros aqui da cidade. Se você perambular pelas ruas, numa única rua se encontra 4, 5 igrejas, às vezes uma do lado da outra, às vezes um sujeito na porta e outro na outra, angariando novos fiéis, convidando todo mundo que passa para suas crenças. Por fim, outras religiões que estão presentes no Brasil desde sempre são as religiões de matriz africanas, que eu já falei, o candomblé e a umbanda, e de certa forma vem para o Brasil. O candomblé é brasileiro, mas ele sofre uma influência muito grande das matrizes africanas. E até hoje, infelizmente, eles sofrem perseguições brutais por conta do preconceito racial. E esse preconceito racial se estende contra as religiões de matriz africanas. Nós temos o espiritismo, uma doutrina que tem crescido muito no Brasil, tem atingido números substanciais. Nós temos o judaísmo, que está presente no Brasil desde o início da colonização, com os chamados cristãos novos. Se vocês lembrarem, um dos mais importantes cristãos novos vindos para o Brasil, fugindo de Portugal, no contexto ali da União, bem antes, no processo de colonização, de ocupação do território, é sem sombra de dúvida Fernando de Noronha, que mais tarde vai dar nome à famosa ilha de Fernando de Noronha, ali perto de Recife. E por fim, os muçulmanos, que também estão aqui desde o período da colônia. É só vocês se recordarem da revolta dos malês na Bahia. Os negros envolvidos na revolta dos malês, a maioria deles era muçulmano, era islâmico. Tranquilo? É essa a cara da democracia brasileira. E vocês? Como participam dessa democracia? E vocês? Já responderam a pergunta que eu deixei na última live? Já pensaram sobre ela? Eu fico por aqui. Por hora é só.
Essa aula não tinha como, ficou relativamente longa, mas eu precisava fechar esse capítulo de mais uma aula apenas. Então, é isso. Mais um forte abraço e tchau, tchau.